meu nome é Martes Leila e eu peço que você prepare-se, mas prepare-se mesmo, porque hoje eu vim contar a história, parte da história de 3 crianças que fizeram algo extraordinário. Trouxeram para o mundo as mensagens de Fátima. Ah, mas já tem esse vídeo no canal, não é? É porque hoje eu venho contar o que preparou-los para os segredos de Fátima. Hoje eu vim contar as aparições que Jacinta, Francisco e Lúcia tiveram antes de ver Nossa Senhora. Porque por aqui hoje é dia do Anjo de Portugal. Em 1916, o Anjo de Portugal apareceu a 3 pastorinhos e os ensinou a rezar, preparando para as aparições de Nossa Senhora de Fátima. Em Portugal, ao sul de uma cidade chamada Fátima, na aldeia de Aljustrel, espero ter dito certo, viviam no começo do século 23 pastorinhos, Lúcia de Jesus dos Santos e seus primos Francisco e Jacinta Marto. Como todas as crianças inocentes e simples das montanhas daquela época, gostaram de brincar, jogar, ouvir histórias e sair com as ovelhas. E eles também pastoreavam, tomavam conta dessas ovelhas. Rezavam com regularidade o terço que levavam consigo sempre quando conduziam um rebanho a pastorear. Lúcia era mais velha, dócil e bondosa, estava sempre pronta para ajudar os outros. Ensinava as crianças a cantarem versos a Nossa Senhora e contava-lhe histórias. Jacinta tinha especial afeição pela narração da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vendo Jesus pregado na cruz, Jacinta perguntava a Lúcia: por que Jesus está pregado na cruz? Ouvindo a narração de sua prima Lúcia, Jacinta começava então a chorar e dizia: por que morreu para nos salvar? Respondia a Lúcia: conta-me como foi. Implorava a menina. Coitadinho de Nosso Senhor, eu não sei fazer nenhum pecado, não quero que Jesus sofra mais. O menino Francisco era um exemplo de obediência e amabilidade. Tinha a alma aberta para contemplar as belezas da natureza, que o faziam meditar a grandeza de Deus. Eu li em algum relato que ele só tinha um pouco de pressa para rezar, para poder brincar mais cedo. Então ele rezava Ave Maria, Santa Maria, e para ele já estava bom. Por isso que em certo momento das aparições de Fátima, perguntam se Francisco vai para o céu, e aí Nossa Senhora diz: mas ele tem que rezar muito, ou seja, tem que rezar as Ave Marias inteiras. Crianças. Certo dia estavam Lúcia, Jacinta e Francisco com suas ovelhas numa pequena colina chamada Loca do Cabeço. De repente, um forte vento começou a sacudir as árvores. Viram então, sobre a copa das árvores, uma luz mais branca que a neve, com a forma de um jovem transparente. E mais ou menos 14 anos, ele era de uma grande beleza e mais brilhante que um cristal atravessado pelos raios de sol. E ele diz: não temais, sou o anjo da paz, rezai comigo. E ajoelhando-se, inclinou-se até encostar a cabeça no chão. Os 3 pastorinhos o imitaram e repetiram as palavras que ouviram o anjo dizer. E foram: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Rezaram isso 3 vezes. Depois, levantando-se, disse: orai assim: os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. E logo em seguida desapareceu. As 3 crianças sentiram forte a presença de Deus, permaneceram um tempo na mesma posição em que o anjo os tinha deixado e repetiram várias vezes a mesma oração. Essas palavras gravaram-se de tal forma em suas cabeças que eles jamais esqueceram delas.
outro dia, estavam os 3 pastorinhos junto ao poço no quintal dos pais de Lúcia, brincando, quando de repente viram o mesmo anjo que lhes disse: Que fazeis? Orai, orai muito. Os corações santíssimos de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. E aí Lúcia perguntou: Como havemos de sacrificar? E respondeu: De tudo que podeis, ofereceis a Deus um sacrifício, um ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. Atraí assim sobre vossa pátria a paz. Eu sou o anjo da sua guarda, o anjo de Portugal. Sobretudo aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar. Essas palavras do anjo gravaram-se no espírito dos 3 pastorinhos, como uma luz que os fazia compreender quem era Deus, que amava os homens e queria ser amado. Começaram a entender também o valor do sacrifício que agradava a Deus e que Deus, por meio dele, convertia os pecadores. Por isso, desde esse momento, as 3 crianças começaram a oferecer ao Senhor tudo o que fazia sofrer. Meses depois, os 3 pastorinhos estavam novamente na Loca do Cabeço, local da primeira aparição. Após rezarem o terço e a oração que o anjo lhes havia ensinado, eis que aparece o anjo trazendo na mão um cálice, e sobre ele uma hóstia, da qual caíam dentro do cálice algumas gotas de sangue. O anjo deixou o cálice suspenso no ar e prostou-se em terra, repetindo 3 vezes a seguinte oração: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. E levantou-se, tomou-se novamente o cálice e a hóstia, deu a Lúcia a sagrada hóstia e deu a beber o sangue do cálice a Jacinta e Francisco, dizendo ao mesmo tempo: Tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. E prostando-se por terra, repetiu com eles 3 vezes a mesma oração. O anjo da paz veio preparar as crianças para a importante e reveladoras aparições de Nossa Senhora em Fátima, que começaram a ocorrer um ano depois. A emocionante passagem que acabamos de ler e que foi relatada por Lúcia aconteceu quando ela tinha apenas 9 anos e os priminhos Francisca e Jacinta tinham 8 e 6 anos. Vivemos em um mundo em que protegemos nossas crianças de tudo, inclusive das obrigações. E as crianças são capazes de fazer as obrigações, inclusive de cuidar da sua relação de oração com o seu anjo da guarda. Que através deste dia de hoje, dia 10 de junho, nós possamos, através do relato da aparição do anjo de Portugal, entender que as crianças são capazes também de orar por sua casa, por sua família, pelo seu anjo da guarda. Ensine as crianças a amar a Deus. Ensine-os desde pequenos a amar a Deus. Eles também são capazes de rezar. Muito obrigada se você ficou até aqui nesse vídeo. Que o anjo da paz, o anjo de Portugal, continue ensinando aos corações, através dos relatos de Lúcia,
que Deus está conosco e que Deus nos ama. Muito obrigada pela sua presença até aqui. E se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar seu like, faça sua inscrição no canal, comente, compartilhe e me mande para outras pessoas. A gente se encontra no próximo vídeo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e que o anjo de Portugal continue